Olá, alunos de Engenharia Química e demais participantes do projeto BTQ. Meu nome é Jamal Adala, que eu também sou engenheiro químico, fiz mestrado em Engenharia Química em Processos Químicos e Bioquímicos na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e estou terminando o doutorado em Processos Químicos e Bioquímicos também na Universidade Estadual de Maringá. Faz 4 anos que eu ministro aulas na UniOeste e uma delas é sobre tecnologia de bebidas. Eu posso dizer que um dos maiores prazeres que a Engenharia Química me deu foi esse daqui. Poder fazer minha própria cerveja. E o prazer e a paixão que isso despertou foi tão grande que começou a mudar o rumo da minha vida e direcionar para a produção de cerveja como trabalho, não só como um hobby. Apesar de ainda dar aula, hoje eu presto assessoria a cervejarias, criei um vlog sobre cerveja faz pouco tempo, faz mais ou menos 4 meses, tentando dar uma abordagem mais técnica sobre a produção de cerveja. E junto com o sócio estou abrindo um lugar para fazer pesquisa com cerveja, com leveduras, com reações envolvendo cerveja. Produzir cerveja lá e poder se divertir também. A cerveja que eu estou falando aqui não é a cerveja normal que a maioria de nós toma sempre. A produção de cerveja que eu me refiro é a produção de cervejas especiais. É algo que até esses tempos não era muito comum no Brasil, porque existia um domínio da cerveja aqui por parte das macro-cervejarias. E agora a gente está vivendo o boom, a explosão dessas cervejas especiais aqui no Brasil. Pelo menos especiais no ponto de vista brasileiro, porque o que a gente conhece de cerveja aqui é algo muito pequeno perto do que é o universo cervejeiro de verdade, perto do que é a cerveja na Europa, perto do que é a cerveja nos Estados Unidos. O Brasil, em geral, conhece um estilo de cerveja, e é um estilo que, sensorialmente, ele não é muito interessante. É um estilo, basicamente, que serve para refrescar. A cerveja que a gente toma, ela é uma cerveja quase sem aroma, ela é uma cerveja quase sem gosto. Então eu fui convidado aqui para dar uma palestra num aspecto mais básico, num aspecto não muito aprofundado, sobre o que é a cerveja especial, que alguns chamam de cerveja artesanal, outros chamam de cerveja gourmet, como ela é produzida e dar um enfoque em relação à engenharia química dentro disso, em relação ao processo de produção e ao mercado de trabalho, porque é interesse de muitos de vocês. Primeiro, na definição de cerveja, tem o termo cerveja artesanal, cerveja gourmet ou cerveja especial. Tudo quer dizer a mesma coisa. Mas nenhum dos 3 termos é muito bom na verdade. Quando a gente fala cerveja artesanal, vocês podem pensar que é uma cerveja feita em casa, feita em condições precárias, sem muito controle. E isso seria a definição exata de cerveja artesanal. Porém, é usada essa definição para cervejas que são produzidas em indústrias de pequeno e médio porte, que não produzem as mesmas cervejas produzidas pelas macro-cervejarias aqui no Brasil. Então, artesanal é um termo ruim, no meu ponto de vista. Gourmet. O termo gourmet, com essa gourmetização de tudo, também não é um termo que eu gosto muito de usar. E especial também, talvez, no meu ponto de vista, é o mais adequado. Apesar de elas não serem especiais, elas serem cervejas mesmo. E o que a gente toma aqui é uma particularidade de cerveja, então tudo deveria ser cerveja. Ela é especial no contexto do Brasil. E como eu disse anteriormente, essas cervejas especiais elas estão sofrendo um boom aqui no Brasil, está expandindo demais. Está tendo muito interesse por parte das pessoas em consumir esse tipo de cerveja, em buscar novas experiências sensoriais, que é o que a cerveja artesanal, gourmet ou especial vai trazer pra gente. Junto com essa expansão das cervejas artesanais, desse interesse, está vindo a expansão na produção. Aqui no Paraná, especificamente, a quantidade de microcervejarias que estão abrindo é incrível. Todas as regiões do Paraná já tem uma quantidade relativamente grande de microcervejarias que produzem cervejas especiais. E a quantidade de microcervejarias que está abrindo também é muito grande. Isso gera uma demanda de profissionais especializados. Porém, a cultura em relação a isso ela ainda é muito pequena. Porque a gente cai num patamar aqui. A gente está trabalhando com uma microcervejaria, uma cervejaria muito pequena, que talvez não tenha recursos para pagar um profissional especializado, como um engenheiro químico, um engenheiro de produção, um biólogo. Porém, as pessoas que estão administrando essa cervejaria, apesar de eles terem talvez condição de fazer cervejas muito boas, falta uma visão científica do processo. Falta visão de controle de qualidade, manter padrão entre lotes distintos de cerveja. Isso, no meu ver, é algo que está sendo muito complicado. Você pega uma cervejaria entre 2, 3, 4, 5 lotes, as cervejas elas têm características muito diferentes. E existem muitos problemas nos processos, quantidade residual de ar muito alta, que afeta diretamente a validade da cerveja. Algumas variáveis que são totalmente empíricas,
cervejas ocupando o fermentador por tanto tempo, por exemplo, 30 dias, porque a fermentação ela é o gargalo do processo, está sempre limitado à fermentação. A fermentação ela é muito demorada, a fermentação seguida de maturação. Então, será que 30 dias é um dia ideal? Isso é totalmente empírico. Por que não pode ser 25? Ou será que não precisa de 35? Como fazer um estudo para ver isso? Talvez com 35 a cerveja vai ficar melhor. Talvez com 20 dias ela vai ficar a mesma coisa e não precisava daqueles 10 dias adicionais. Reduzir 33% do tempo de uso de um fermentador, talvez você não precisa comprar outro fermentador. Um fermentador de 10 mil litros hoje custa em torno de 70 mil. Então, conforme está aumentando o número de cervejarias, vai vir uma demanda dessa visão mais científica do processo, dessa visão mais de engenharia do processo. E é um mercado de trabalho extremamente compensador. É muito gostoso trabalhar dentro de uma indústria cervejeira, de uma micro cervejaria pelo menos, né? Não é um ambiente tão agressivo quanto as outras indústrias. Apesar de eu não ter trabalhado em outros tipos de indústria, eu fiz estágio em outros tipos de indústria. Os ambientes são muito agressivos, vaso de pressão, centrífuga girando, barulho. Não, dentro de uma cervejaria o ambiente é extremamente agradável. Só quando está fazendo invase talvez seja um ambiente um pouco mais agressivo, mas é muito satisfatório trabalhar lá. E o resultado final é incrível. É cerveja, todo mundo gosta. E a cerveja de boa qualidade. Então vamos tentar entender um pouco do processo sobre a microcervejaria. Essa apresentação aqui ela vai ser uma apresentação que eu faço em cursos presenciais. Só vai ser adaptado aqui para a internet. Então eu vou ficar num quadradinho aqui no canto e talvez vou tampar um pedaço da apresentação, mas nada que seja prejudicial ao entendimento. Beleza? Então, como eu já falei, meu nome é Jamal Adala. Nossos objetivos aqui hoje são conhecer os ingredientes básicos empregados na produção de cerveja, diferenciar os tipos de cerveja e entender cada etapa do processo cervejeiro. Essa palestra ela vai ser bem superficial, a gente vai estar tratando de forma bem simples os assuntos, só para vocês terem uma ideia inicial sobre o processo. Se vocês tiverem vontade, vocês vão ter condições de se aprofundar futuramente, tanto dentro do curso de Engenharia Química, como cursos profissionalizantes, com livros ou com a internet. Então, vou começar com uma pergunta bem simples. Do que é feito a cerveja? Se a gente pegar um rótulo de uma cerveja comercial, pegar essa daqui, talvez vocês saibam qual é, talvez não, nossa cerveja BR. Se a gente for lá nos ingredientes, a gente vê que ela é produzida a partir de água, malte, cereais não maltados, carboidrato e lúpulo. Daí vem os antioxidantes, algumas coisas ruins aí no meio. Mas basicamente a gente tem água, malte, cereais não maltados, carboidratos e lúpulo. E se vocês não sabem, essa ordem com que está escrito dentro das embalagens é a ordem que representa os ingredientes de maior quantidade. Então, água, malte, cereais não maltados, carboidrato e aí lúpulo. Água, tudo bem, todo mundo sabe o que é. Malte, talvez. O que são termos mais genéricos são esses cereais não maltados e esses carboidratos. Açúcar é carboidrato, amido é carboidrato. Então vamos ver um pouco mais precisamente esses ingredientes. Quando a gente fala de cervejas especiais, uma lei ela sempre é citada, que é a lei da pureza de Reinheitsgebot. Reinheitsgebot! De 1516, que ano que vem completa 500 anos. Essa é uma lei de verdade da Alemanha, e ela dizia que toda cerveja produzida na Alemanha ela só podia ser produzida com 3 ingredientes: água, malte de cevada e lúpulo. Claro que naquela época eles não tinham condição de saber que tinha mais um ingrediente a mais, mesmo que eles não quisessem colocar, era totalmente necessário, que eram as leveduras. E contrariando essa lei da pureza, ela era seguida na Alemanha, mas isso não necessariamente quer dizer que os países seguiam ela. E hoje em dia, apesar de a gente tomar cervejas baseadas em estilos alemães, a gente também não segue essa lei da pureza. Então vieram o que a gente chama de adjuntos. A gente pode dividir em 2 faixas de adjuntos. Os adjuntos cujo principal propósito é contribuir com o açúcar. Então nesse caso a gente tem o milho, por exemplo, adjunto muito utilizado aqui no Brasil. O milho é uma fonte de carboidrato, mas o carboidrato ele pode ser hidrolisado ao açúcar. E existe muito preconceito dentro das pessoas que consomem cervejas especiais a adição de milho na cerveja. Porque o milho ele não contribui com sabor, não contribui com aroma. Ele contribui apenas com álcool na cerveja. Esse açúcar ele vai virar basicamente álcool.
vai virar muito pouco de componentes aromáticos, ou componentes de sabor, ou componentes de corpo da cerveja. Além do milho, a gente tem o arroz, que é um adjunto muito usado numa cerveja bem famosa, que é a Budweiser, que usa o arroz como adjunto no lugar do milho. O arroz também é uma fonte de carboidrato. O carboidrato pode ser hidrolisado e virar açúcar. Pode adicionar açúcar por si. Açúcar também já é a melhor fonte de açúcar possível. Muito usado em cervejas belgas, normalmente usado em cervejas muito alcoólicas, porque se você usar só o malte para chegar numa graduação alcoólica 10, 12, 15%, você vai ficar com cervejas muito encorpadas. Às vezes você não quer chegar em cervejas tão encorpadas, você coloca açúcar, que açúcar vira tudo álcool. O trigo também é outra fonte de açúcar muito usada, mas talvez ele nem deveria ser considerado um adjunto, porque existem estilos de cerveja que são de trigo. E além desses adjuntos, cujo objetivo são fontes de açúcar, a gente tem uma infinidade de adjuntos com objetivo de sabor e aroma. Aí vem uma série, limão ou laranja, para dar uma pegada cítrica na sua cerveja, mel, alguns estilos, honey ale, baunilha, favas de baunilha, pimenta, bastante comum também, caramelo, frutas. Opa, meu ponteiro saiu loucamente. E aí vai, você tem liberdade criacional, se você não estiver dentro da lei de Reinheitsgebot, para adicionar, sei lá, tequila, cerveja com tequila, apesar disso já virar muito excêntrico, talvez não se enquadrar na maioria dos estilos de cerveja, whisky, café e por aí vai. Tem um processo básico de fazer cerveja, a gente pode dividir em 4. Então a gente teve 4 ingredientes básicos, a gente vai ter 4 processos básicos. O primeiro processo básico é a maltagem, seguido da mosturação, lupagem e fermentação. Eu vou falar deles mais precisamente depois, mas agora eu vou dar uma explanada bem básica só para a gente poder continuar a falar dos ingredientes. A cerveja é feita de malte. Malte não é uma planta, malte é um processo. Um processo feito em algum grão. Pode ser trigo, pode ser cevada, pode ser sorgo. A maltagem é o processo de pré-germinação de um grão. Nesse processo de pré-germinação são formadas enzimas que transformam o amido em açúcar. Após isso, a mosturação, que é o processo onde esse açúcar ele é removido, é basicamente um processo de extração, então você fica com um chá de malte. Após isso, a lupagem, a adição do lúpulo, então você fica com um chá de malte lupado. Aí você adiciona, inocula as leveduras. Fazendo isso, a levedura vai começar seu processo natural, vai transformar esses açúcares em álcoois e outros compostos, CO2 e mais um monte de compostos minoritários, que vão das características da cerveja. E hoje a gente vai falar basicamente dos processos que ocorrem dentro de uma cervejaria. A mosturação, a lupagem e a fermentação. A malteação ela ocorre em outra indústria, que é uma indústria especializada em malteação. Então, agora que a gente sabe o processo básico, bem por cima, vamos focar nos ingredientes, depois a gente se aprofunda nos processos. O principal ingrediente da cerveja, excluindo a água, obviamente, é o malte. O malte é a base da cerveja. Ele é um ingrediente majoritário, vai em maior quantidade, e ele é responsável por características de cor, aroma, corpo, viscosidade, densidade da cerveja. Está diretamente relacionado à quantidade de álcool que uma cerveja vai ter. O malte ele é o produto da germinação artificial de alguns cereais, cevada, trigo, sorgo. Então, se a gente fazer um patamar aqui por estilo, mais ou menos 90% das cervejas elas têm como base malte de cevada, 9% mais ou menos como base malte de trigo, ou uma junção do malte de trigo e cevada, e 1% em torno ou menos como base malte de sorgo. Quando a gente tem um grão de cevada, de trigo, esse grão ele é composto basicamente por amido, mais de 80% desse grão é amido. E esse amido ele tem função de reserva energética para a planta. A gente vai ter o embrião que vai se desenvolver e a gente vai ter uma reserva energética para a planta, para esse embrião poder se desenvolver. Dadas as condições ideais, você umedece esse embrião, ele vai começar a se desenvolver. Então ele tem que começar a usar as reservas energéticas dele. Então um hormônio chamado giberlina, responsável pelo crescimento, ele é liberado para o meio e ele induz a produção de protease e amilase. Então o processo de malteação consiste basicamente em você fazer esse umedecimento da planta, do grão, para induzir a germinação dele, só que daí você esquenta e para. Porque agora você tem amido e amilase. Se você colocar isso nas condições certas, você vai ter açúcar,
que é o substrato da levedura. Essa parada de germinação é feita por aquecimento. E dependendo do nível de aquecimento que você dá e do tempo de aquecimento, você vai ter diferentes tipos de malte. Então a gente tem aqui uma roda de maltes, é bem básica, porque o sistema real é mais complexo que isso, mas a gente tem como malte menos tostado, o malte Pilsen, que é aquele que foi parado numa temperatura inferior por menos tempo. Só que se você deixar lá por mais tempo, ele pode ganhar outras características. Então a gente tem, por exemplo, maltes mais escuros, malte Munique, malte caramelo claro, malte caramelo escuro. São basicamente o mesmo malte passado por processo de aquecimento um pouco maior. Ele vai ganhar, além de cor, características novas da cerveja. Vai ganhar aromas. Malte caramelo, malte Munique, tem aromas adocicados e tostados, muito gostosos. E conforme você vai aumentando a torra, esse tempo de exposição ao calor, vai pegando maltes especiais, tostados, maltes de chocolate. Conforme você aquece esse malte, sai aqui do malte Pilsen, aumentando essa exposição ao calor, você naturalmente vai perdendo enzimas também, porque elas são termossensíveis. Chegar ao ponto do malte chocolate, cevada tostada, que praticamente nem ter mais enzimas disponíveis para converter o próprio amido em açúcar. Então a quantidade desses maltes aqui que se usa dentro de uma cerveja, eles são muito pouco, porque eles não têm capacidade de autoconversão. Eles têm amido e esses amidos eles são convertidos por meio das enzimas dos outros maltes, somente do malte Pilsen, que é o malte base, malte Pilsen ou malte Pale Ale. Partindo do malte, a gente vai para o lúpulo. O lúpulo é essa plantinha bonita que está aí na foto, isso é uma flor de lúpulo. Cannabinaceae rúmulus lupulus, parente relativamente próximo da maconha, que é uma planta verde que tem resina vendida prensada, aqui no Brasil pelo menos, e ela é responsável por muita característica na cerveja, exceto na cerveja brasileira, porque a gente quase não tem presença de lúpulo na cerveja brasileira. A gente tem alguns lúpulos para só contrabalancear o doçor do malte, mas aroma de lúpulo, sabor de lúpulo a gente não tem, infelizmente. Então aqui mais uma foto de como é um pé de lúpulo. Talvez em escala não dê para entender, mas as suas flores elas são pequenas, elas não são grandes. O lúpulo é da família da trepadeira, então ele é uma plantinha que ela vai se desenvolvendo igual uma uva, mais ou menos. Ela vai crescendo, fica 3, 4, 5 metros. Tentei plantar uma vez lúpulo, ele cresceu 30 centímetros e morreu. Então tá aqui uma plantação de lúpulo, são feitos para se estender para cima. Muito interessante, porém de difícil cultivo aqui no Brasil. As zonas onde eles crescem são basicamente onde crescem uvas também. Então dentro do lúpulo a gente tem essa resina formada pelas glândulas lupulínicas. Essa resina, uma cera basicamente, responsável por dar o amargor e as características do lúpulo. Então, além dessas duas características, amargor, aroma, sabor, o lúpulo é um agente antimicrobiano muito importante para a cerveja. Ele é um estabilizador da espuma, porque a espuma da cerveja ela não se faz igual a espuma de sabão. Ela tem um outro mecanismo químico para se formar. E o lúpulo tem basicamente dois componentes importantes, ou duas categorias de componentes. Essas resinas amargas, chamadas de alfa-ácidos e beta-ácidos, e os óleos essenciais do lúpulo. Então, às vezes a gente tem algumas cervejas que a gente quer simplesmente um caráter amargo, então a gente vai optar por um lúpulo que tenha mais quantidade de alfa-ácidos e menos desses óleos essenciais. Às vezes a gente quer uma cerveja que tenha muito aroma e pouco amargor, então a gente vai optar por uma cerveja que tenha muito desses óleos essenciais, uma quantidade grande, uma quantidade talvez baixa dessas resinas, esse alfa-ácido, esse beta-ácido. E aqui embaixo a gente tem a foto de do alfa-ácido responsável pelo amargor da cerveja e do alfa-ácido passado por alguns processos industriais. E por fim, dos ingredientes principais, a levedura. A levedura ela pode ser dividida basicamente em duas. São as leveduras que fazem cervejas lagers. Lager é uma família de cervejas, um grande grupo que engloba subestilos de cerveja, estilos e subestilos. E também um grande grupo que aborda estilos e subestilos de cerveja. E o que diferencia essas famílias é a levedura com a qual a cerveja é inoculada. Então as cervejas lagers são cervejas feitas com Saccharomyces pastroianus. Está inclusa a nossa tão conhecida Pilsen, que por definição mundial não é uma Pilsen que a gente toma. É uma cerveja chamada American Light Lager, ou American Standard Lager, ou até American Premium Lager. Além desses estilos, tem alguns outros dentro dessa família, a gente vai ver mais pra frente.
E a outra são as cervejas ale. As ales, elas são cervejas que se distinguem em função dos elementos sintetizados pela levedura. Elas são fermentadas em temperaturas maiores, sintetizam compostos diferentes, elas são mais aromáticas. A gente vai ter cervejas mais aromáticas com aromas provindo da levedura. A gente pode ter leveduras que sintetizam aroma de cravo, que é o 4-vinil guaiacol, presente nas cervejas principalmente de trigo, mas não em função exclusiva do trigo, em função da levedura. Tem leveduras também ainda dentro das cervejas de trigo, o acetato de isoamila sintetizado por elas também, que é o aroma de banana. A gente tem compostos fenólicos que podem lembrar defumação. A gente tem compostos ruins também formando, pegada de solvente, de maçã verde, que não é ideal. O ácido sulfídrico horrível, cheiro de ovo podre na cerveja. A levedura para mim, é a parte mais interessante dentro da cerveja. Bom, e além de produzir todos esses compostos que eu falei, a levedura é responsável por produzir também o álcool, né? Principalmente. A reação básica, a gente pode dizer que é o açúcar virando álcool mais CO2, quase em proporção básica direta, assim, meio para meio. Então, 1 grama de açúcar vira meio grama de CO2, meio grama de álcool. Na verdade, é um pouco menos, porque a levedura ela vira mais levedura ainda. Então aqui só para se ter ideia, mas isso é extremamente superficial, talvez outras pessoas que assistam e façam cerveja vão me criticar por isso, mas só para quem não entende muito saber como os componentes atuam dentro da cerveja. Aqui eu vou colocar algumas cervejas e mais ou menos a composição dela em relação a malte e lúpulo. O lúpulo ali ele não é relativo à quantidade total da cerveja, ele é relativo à quantidade máxima que em geral se coloca numa cerveja. Então vamos supor que você pode colocar até 100 gramas por litro de lúpulo numa cerveja. Eu estou ali com 5%, estou dizendo que você coloca 5 gramas de lúpulo nessa. Então a nossa Pilsen, tomada aqui no Brasil, que na verdade é o estilo American Light Lager ou American Standard Lager, é composta basicamente de 60% de malte Pilsen, 40% de adjuntos. Nesse adjunto principalmente se destaca o milho, extrato de alta maltose proveniente do milho. E a quantidade relativa de lúpulo que tem nela é muito pequena. Tende a zero. E a levedura usada, ela é da família das Lager, das American Light Lager, e Saccharomyces pastroianus. De pegar uma outra cerveja da família das Lagers, a Bock, é uma cerveja alemã também. Então, além desse malte Pilsen, em vez de adjuntos, agora a gente tem malte Munique, malte caramelo claro, malte caramelo escuro. E isso muda totalmente as características da cerveja. Ela pega essa tonalidade avermelhada, talvez até conhecido no Brasil pela Kaiser Bock, apesar disso não ser uma boa representante do estilo. Aqui uma Ale Stout já vem de outra família cervejeira, feita com outra levedura. Mas só para se ter ideia aqui, o que eu quis destacar é a quantidade de cevada tostada que vai, ou de outro malte escuro, e a implicação que isso dá na cerveja. A quantidade geral ela é muito pequena e a cerveja ela fica preta. Mas não confundam com Mouse Beer, por favor. Essa cerveja ela não é doce. Eu costumo falar que isso é mais ou menos igual ao café. Quando se faz 1 litro de café, quanto de pó você coloca para ele ficar preto? Quantidade mínima. Mesma coisa na cerveja. Você coloca uma quantidade mínima de malte tostado, maltes muito escuros, ele dá uma cor muito grande para a cerveja, ele dá aroma muito grande para a cerveja, ele dá características muito intensas da cerveja. Então vamos ao processo de produção.